Ora, muito boa tarde para todos. Boa tarde aqui também na Califórnia. Já é tarde. Boa tarde para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América, para aqueles que nos acompanham, portanto, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Já é tarde, também quase a querer ser noite, e obviamente tarde a querer ser noite para aqueles que nos acompanham na capital, portanto, em Lisboa ou em qualquer parte de Portugal continental. Um abraço também para aqueles que nos acompanham em outras partes do mundo, desde o Brasil até, portanto, até Cabo Verde. Algumas pessoas que disseram que nos iriam acompanhar através do Simpósio Filamentos Transatlântica, uma promoção do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno e da Associação dos Imigrantes dos Açores. Infelizmente, nós não conseguimos colocar a professora doutora Rosa Simas, portanto, como membro do painel para moderar esta sessão. E as tecnologias têm essas coisas, apesar de nós estarmos a tentar tudo o possível e o impossível. Mas, entretanto, que vou passar para o Rui Faria, que é o presidente da Associação, portanto, dos Imigrantes dos Açores, que partilha connosco, portanto, este espaço de Filamentos Transatlântica, um simpósio que foi ao vivo entre 1990 e 2002, teve um interregno, como dissemos, e vale a pena sempre repetir em cada sessão, durante 20 anos. Em 2022 voltou, aliás, voltou em 2021, portanto 19 anos. 2021 voltou com este sistema e continuará com este sistema, portanto, obviamente, um dia talvez voltaremos ao vivo, mas as restrições económicas e as facilidades do Zoom fazem com que possamos ter estes eventos e chegarmos também a mais gente, uma vez que estamos não só na página do Instituto, mas também em outras páginas simultaneamente. Eu não sei se a nossa amiga Manuela Marujo ela está em ligação e eu penso que o seu som está ligado, se ela puder desligar. Agradecia, portanto, a presença do Rui e as suas primeiras palavras de saudação, e depois, infelizmente, sem a professora Rosa Simas, nós serviremos de moderadores, o Rui e eu. Olha aí, uma boa tarde. Eu vou começar logo pela má notícia, que é não termos a professora Rosa. Não era uma moderadora qualquer, foi uma mulher que há 20 anos foi pioneira num grande congresso, que talvez pela primeira vez e única vez, e talvez nunca mais vai repetir, que foi a Mulher nos Açores e nas Comunidades, que dê asa a 6 ou 7 volumes, onde muitas das pessoas também que estão aqui nos filamentos têm lá um artigo seu, e que este ano estamos a fazer tudo para que aconteça um reviver destes 20 anos, o que é que, entretanto, mudou ou não mudou, para melhor, para pior, para diferente. Por isso é com pena também a professora Rosa não estar nesta temática da mulher, é sempre alguém bastante importante. Mas temos a professora Ada, que agradeço imenso, e a professora Sónia, que estou a conhecer agora. Muito obrigada pela vossa disponibilidade no meio da vossa agenda. Essa coisa do Zoom estão-nos sempre a pôr a trabalhar um bocadinho mais. Estes filamentos é talvez dos primeiros acontecimentos que estão a acontecer relativos aos 70 anos de imigração. Temos aqui connosco também a professora Manuela Marujo, foi talvez das primeiras a anunciar o seu congresso, que vai acontecer logo na segunda semana de maio em Toronto. E nós estamos a dar uns pontapés de saída de muita coisa que vai acontecer, a falar sobre o Canadá. Parabéns ao Diniz, mais uma vez, porque os filamentos da Califórnia para o mundo a falar do Canadá e a diáspora, acho que tem que ser assim mesmo. Para sermos mais fortes, temos que realmente sairmos um bocadinho da nossa zona geográfica e de conforto. E se este ano é importante falar destes pioneiros e tudo o que daí advém, hoje acho que vai ser muito giro. Ontem foi história, hoje é história também, mas vai ser uma história muito mais particular. Vai ser a história do género mais forte da humanidade, que é, sem dúvida, as mulheres. Nós não tínhamos combinado a ordem, a professora Rosa aqui a dar o pontapé de saída, mas se não se importarem, olha, eu vou dar início e a professora Ada, se não se importar, dará então o pontapé de saída e toda a gente que desejar deixar algumas perguntas, que deixe no chat, e a própria Diniz também, faremos algumas perguntas após as apresentações. Por isso, professora Ada, força.
Antes, Obrigada. antes de passar para a Aida, eu pedia só às pessoas que usassem o Q&A, portanto, que está a funcionar muito melhor do que o chat. Obrigadíssimo, Aida. Desculpa Uhum, interromper-te. Agora sim, a nossa uhum. amiga professora Aida Batista, que é, na realidade, uma figura iconográfica da nossa diáspora. Obrigada, Denise. Eu começo por saudar todos os que nos estão a ouvir das várias partes do mundo e quero cumprimentar-vos aos dois, o Rui Faria e o Dinis Borges, os organizadores destes filamentos da Herança Atlântica, dedicados a histórias da história. Eu gosto particularmente desta palavra, estas histórias, porque a história é feita realmente de pequeninas histórias, não é? De pequeninos detalhes, de pequeninos pormenores, e também pela felicidade de termos este painel em particular sobre a diáspora portuguesa no feminino, no âmbito da celebração dos 70 anos da chegada oficial dos portugueses ao Canadá. Em segundo lugar, agradecer o convite que me dirigiram e que eu aceitei, não propriamente por me considerar uma especialista na matéria, mas porque é um tema, como sabem, que me toca bastante e com o qual me identifico, porque também eu passei já pela experiência de viver em mais do que um chão, portanto já passei por várias diásporas e uma delas, precisamente, o Canadá. Pela minha formação académica, sei que 70 anos, em termos de tempo histórico, é muito pouco. A história, por definição, exige distanciamento dos factos para poder ser analisada e escrita. Não quero com isto dizer que durante 7 décadas nada tenha sido feito, pelo contrário, mas foi diminuto, tendo em conta o peso das mulheres no cômputo geral da geografia humana das migrações. Segundo a diretora-geral da Organização Internacional das Migrações, não agora, mas em 2005, porque agora temos um português, que é o António Vitorino, ela já em 2005 calculava que 175 milhões de migrantes, que em 175 milhões, metade fossem mulheres. Manuela Aguiar, ex-secretária de Estado das Comunidades, afirmou numa conferência recentemente proferida em Montreal que a partir de meados da década de 70 a percentagem de mulheres nas comunidades no estrangeiro se aproximava já da dos homens. No entanto, o fenómeno da feminização é recente, porque até há bem pouco tempo a maioria das mulheres não imigrava por sua iniciativa, mas em função de escolhas e projetos que não eram seus. A 13 de maio de 1953, quando o navio Saturnia aportou em Halifax, não há notícia de que no primeiro grupo de pioneiros houvesse mulheres. Estas chegam mais tarde, no âmbito do reagrupamento familiar ou noutras levas que, entretanto, começaram a chegar. Estes movimentos ganharam força porque cedo se percebeu que as mulheres desempenhavam um forte papel na estabilização das famílias no país de acolhimento, passando a ser um fator de coesão social. À data, as mulheres não podiam viajar sem autorização dos pais ou maridos, pelo que a feminização da imigração em Portugal apenas será possível após a Revolução de 25 de abril de 1974, que altera a jurisprudência vigente. Isso não impediu, contudo, que desde sempre algumas mulheres tivessem viajado clandestinamente, como comprovam as que foram descobertas nas naus da carreira para a Índia. Portanto, muitas eram descobertas durante a viagem, portanto, à medida que os barcos iam chegando aos diferentes portos, elas depois tinham que voltar para Portugal, mas algumas conseguiram disfarçar-se de soldados e combateram inclusivamente em batalhas e só eram descobertas quando feridas tinham que ser sujeitas a tratamentos e então se percebia que por baixo da farda estava uma mulher. Ora, tendo em conta a mentalidade da época que condenava as mulheres a viverem na sombra de pais e maridos, delas pouco ou nada se sabe. Vivendo no anonimato que as impediu de terem voz, se quisermos obter-lhes o rastro, quase só o encontramos inserido nas histórias dos homens, como esposas, mães, filhas ou irmãs. E aqui relembro, por exemplo, uma publicação do José Mário Coelho, de 155 histórias. Ele, de facto, foi das pessoas que mais histórias recolheu nessa altura, de famílias que viviam no Canadá,
e dessas 55 histórias ele publicou inclusivamente 600 fotografias, portanto associou essas histórias de vida 600 fotografias e tiveram um enorme sucesso ao ponto de ele ter chegado à 3ª edição. Mas a verdade é que todas essas histórias eram histórias de homens e as mulheres aparecem inseridas, como eu disse, numa família, não por vontade própria ou por iniciativa própria. Ganha assim crucial importância o universo das histórias de vida pela falta que fazem aos estudiosos da imigração. No caso do Canadá, estas são tão mais importantes quando sabemos que se está a esgotar o tempo entre o momento primeiro e o testemunho oral de quem, tendo sido sujeito ativo desta saga, ainda o pode fazer na primeira pessoa. É por isso urgente que os cônjuges, filhos ou outros descendentes dos imigrantes pensem em guardar objetos pessoais, documentos e recortes de jornais, que arquivem fotografias, que anotem datas, que recolham testemunhos, para que a breve prazo possamos ter registros a dar voz a tantos silêncios que, a não serem verbalizados, se calarão para sempre. Além de José Mário Coelho, que referi, há um outro passo, e este sim já voltado para mulheres, que foi dado por Fátima Toste, açoriana, e Ana Sansa, cabo-verdiana, quando em 2009, em parceria em edição de autor, publicaram Imigração em Dó Maior. Dinis, eu preciso de compartilhar agora tela. Eu não tenho a tela compartilhada para poder projetar. Olhem, o Dinis não me está a ouvir. Tá? Estou a ouvir. Espera, portanto... Posso então compartilhar a tela agora? Queria mostrar... Podes sim, senhora, já estás como co-anfitriã, portanto poderás fazer essa apresentação agora mesmo. Ótimo, então. Muito bem. Mas eu quero este. Espera aí. Vai ao slideshow. Sim, já está, já fiz. Perfeito. Já está. Portanto, temos aqui Migração em Dó Maior e são 21 histórias de mulheres. Temos então Fátima Toste, infelizmente já não está entre nós, e uma açoriana e a cabo-verdiana Ana Sansa. E mais tarde, e portanto este foi em coautoria, mais tarde só a Fátima Toste publicou também uma edição de autor, Açorianos na Diáspora Fazem a Diferença, mas das 44 histórias, só 9 são mulheres. Mas, de qualquer modo, temos aí 9 histórias de mulheres. E já agora também, perdoem-me a imodéstia, portanto, este é Açorianos na Diáspora Fazem a Diferença, e este que eu publiquei são 44 narrativas de mulheres, foi 2021. Dentro, por coincidência, também são 44 histórias, 7 são canadianas, mas temos apenas 2 açorianas. Ora, agora... E agora sim, já cá estou outra vez. Um dos objetivos deste género de publicações é reter a memória do tempo, escolhendo para o efeito um determinado tipo de formato. Nas obras citadas, foi o da biografia, na terceira ou na primeira pessoa, trabalhada de forma a cada uma das entrevistadas desse a conhecer o mais importante das suas vivências, num pedagógico exercício de marcar o antes e o depois, tomando como baliza o momento da imigração. Este corte entre um tempo e um outro ganha um peso simbólico equiparado ao movimento de um pêndulo num cair-lá de contrabandistas de memórias. Nestas memórias podemos testemunhar experiências individuais que se enquadram num contexto que vai da vida privada às relações afetivas, familiares e laborais, e ainda ao campo das mentalidades e comportamentos sociais, num acumular de referências culturais, algumas vezes até contraditórias. Agora, o que não é contraditório é realmente a decisão de partir. Por trás da decisão de partir, há um fio condutor que as une, o fascínio por uma vida melhor em terras de abundância, que, como nos contam, ninguém passava fome, se via cinema em casa,
As pessoas tinham máquinas que trabalhavam por elas e só se andava de automóvel. Encontramos mulheres que percorrem os mais variados estratos sociais, formação académica e faixas etárias. Gente muito pobre, de outra com estatuto de remediada. Analfabetas, a parte de quem já tinha feito o liceu ou tirado um curso médio, curso de magistério, enfermagem e até iniciado uma carreira profissional. Umas meninas ainda ao colo de suas mães, outras já adolescentes. E houve ainda as que viajaram casadas na companhia dos maridos ou para se encontrarem com eles. E entre estas, alguns casamentos por procuração. Na impossibilidade de as nomear a todas, não poderei deixar de fazer referência a um ou outro excerto que, pela sua especificidade, retratam uma época da terra de acolhimento e daquela de onde partiram, relembrando hábitos e costumes que só não desapareceram na voragem dos anos porque elas os souberam manter e preservar. O testemunho da maioria das entrevistadas é recorrente na definição de um abraço entre dois mundos, um para visitar e redescobrir, curiosamente aquele que deixaram, e o outro para viver. Por isso, as viagens de retorno são quase sempre o reencontro com o passado que faz falta, como nos confidencia, e eu vou só dizer a citação, não digo o nome, porque está em nota de rodapé. Foi como se ali tivessem conseguido encontrar o pedacinho de mim que faltava para completar a minha identidade. Fim de citação. É desse chão matricial que todas guardam memórias de infância, dos anos de criança, em que se brincava nos campos com uma bola feita de trapos ou uma bexiga de porco. Os tempos em que se trocava uma maçaroca de milho por um gelado. A forma como se arranjavam com os meros vestidos brancos que se usavam nas coroações. Mas também a amargura de ter visto negada a possibilidade de estudar, ressarcida mais tarde com um sentido e arrependido pedido de desculpas. Perdoa-me, filha, não sei por que razão naquele tempo não te pus a estudar. E assim se faz a ponta entre a inocência e a idade adulta, que nos dá a força para aguentar a dor de perder entes queridos e, perante o rasgão da ferida aberta, cantar, chorando a mãe que fora a sepultar, mas reter, e cito, o grupo de forcados da ilha em frente ao palco, a aplaudi-la. Fim de citação. Como que a lembrar-lhe que a vida se pega de caras, pelos cornos como os touros, num frente a frente destemido. Algumas destas mulheres destacam-se pela forma como, num universo que as remetia para profissões menos valorizadas, souberam impor-se subindo os vários degraus do mundo de trabalho. É o caso da Franzina, professora universitária, hoje chefe de departamento, que perante a incredulidade dos alunos lhes explicou que o seu primeiro trabalho no Canadá fora numa fábrica de soldando barras de ferro que pesavam 50 libras. À medida que relia os momentos tratados, fui tomando consciência de uma herança memorialista de quem tinha ousado desbravar caminhos difíceis de percorrer. Esses mundos eram já outros, porque afastados do momento inicial em que haviam partido, separadas quantas vezes de forma forçada e alheia às decisões de terceiros que viviam no lá fora a terra prometida, uma forma de escapar das suas vidas limitadas, já para nós classificar de miseráveis. Apesar disso, sentiram-se desde o primeiro momento dominadas por uma vontade de chegar longe, e cito, abri espaço para mim, ouvi, aprendi, observei. Não havia aventura que eu não quisesse viver, lugar que eu não quisesse visitar, e ninguém sobre quem eu não quisesse aprender. Fim de citação. Eu vou saltar um bocadinho, porque estou a ver as horas, não temos moderador, não é, Dinis? Não, tens tempo, olha. Elas foram também, independentemente do lugar que ocupassem no tecido social, elas foram as grandes transmissoras das tradições culturais e foram também agentes de mediação entre a minoria que representavam e a sociedade maioritária. Entre essas tradições, todas sabemos quais são, mas há uma que ganha particular importância, e é curioso porque ontem o professor Carlos Teixeira também falou nisso, inclusive leu um excerto, que é a questão da gastronomia. Os sabores que ainda hoje, apesar da fartura de tantos outros alimentos,
permanecem intocáveis na memória de todos. E temos um caso de uma mulher, mesmo que se tenha atingido o destacado cargo de gerir bancos, as intensivas reuniões marcadas pela aridez dos saldos contabilísticos eram amenizadas pela recordação do aroma das, e cito, lapas frescas, cozinhadas com molho Afonso, e os cavacos e caranguejos em vinha de alhos picante que sua mãe cozinhava com perícia. Fim de citação. Não é por acaso que a revista americana The New Yorker, que foi publicada em 2021, tem um artigo intitulado Taste of Home, em que se aborda exatamente a questão das pessoas expatriadas que levam a sua comida favorita para onde quer que vão viver. E nós temos também, no caso de menina e moça, temos quem tenha vindo viver para Portugal e tenha trazido também todas essas experiências gastronómicas que repete cá até à exaustão. Ora, depois desta rápida e curta investida por alguma das narrativas, fica a certeza de quem saiu para conhecer outras cidades que no início achavam escuras, feias, e onde nem sequer podiam ter visitas ou ver televisão depois das 9 horas, tinha valido a pena, porque a vida, como nos diz um dos testemunhos, não é um destino, é uma caminhada cheia de desafios, que nos ensinam a viver um dia de cada vez e a ser forte para poder sobreviver. Fim de citação. Por isso estas biografias são todas elas histórias de sobrevivência com sucesso, porque vividas sob o lema da audácia que sobrepôs a qualquer revés. O desejo de triunfar falou sempre mais alto e só ele podia justificar o desconforto emocional, quantas vezes atenuado por uma outra carta que levava meses a chegar, como bem o testemunham estas autoras, e cito, ansiava receber as cartas das minhas amigas com as últimas novidades da Linker. Ainda hoje as guardo com imenso carinho. Fim de citação. O mesmo se aplicava aos telefonemas que soavam sempre a breve, porque as tarifas eram demasiado elevadas para os seus bolsos. No início, longe da família, dos amigos e dos espaços que lhes eram familiares, rapidamente se tiveram de adaptar a outros. E cito, diariamente faço de metro o trajeto até à Baixa, ombro a ombro com estranhos sem saber para onde olhar, quando não há espaço entre os corpos que enchem as carruagens nas horas de ponta. Fim de citação. Em viagem continuaram no lugar que escolheram para viver. E digo bem, um lugar para viver. É apenas isso. Um lugar para viver. Não significa casa, porque ela só passa a ser casa quando a relação de pertença ao país se estabelece. Para isso, foi preciso vencer a barreira da língua, de que não se pode viver apartado sob pena de adaptação e integração terem horizontes cada vez mais distantes. Dominada pela decepção, uma delas recorda, e cito, fui admitida na 5ª classe por não falar inglês. Programas de língua para recém-chegados não havia, já que eram raros os imigrantes em idade escolar. Eu chorava de frustração e chegava à casa desesperada. Fim de citação. Depois de anos de ausência do hibridismo que se aprende a absorver no corpo e na alma, ser duplamente estrangeiro, na terra onde se vive, mas também na terra onde se nasceu, o regresso às raízes nem sempre é pacífico. Após sucessivas andarilhagens, há quem nunca se defina e conclua, e cito, refleti que esse exercício de acrobata, a fazer ponte entre 2 países e 2 comunidades, não podia deixar de ser desestabilizador e acabaria por causar rupturas nos ligamentos emocionais e uma integração frágil entre cada um desses meios. Fim de citação. Este trapézio sem rede, onde balança a luta interior com a relação de pertença, termina em alguns casos com uma trégua expressa na frase, e cito, aprendi a dizer que o melhor lugar do mundo para se viver é aquele onde se está em cada momento. Para as mulheres, ainda que felizes na sua condição de imigrantes, nunca se tem uma só casa a partir do momento em que se sai. Por fora é só uma, a casa física, mas depois temos uma infinidade de mundos interiores a povoar essas casas. Nem todas, porém, padecem desta indefinição, o que leva uma delas a afirmar, apesar de gostar muito de Portugal e do meu país de acolhimento, o Canadá, recuso a opção de viver somente nestes 2 mundos, porque o meu mundo é uma aldeia global,
onde o ser humano deve ser mais importante do que os lugares onde vive. A jornalista Fátima Campos Ferreira, no seu último livro, O Infinito Está nos Olhos do Outro, diz-nos que qualquer história começa muito antes de nós. Tão assim é que a motivação da partida pode estar na vontade de concretizar o sonho de alguém que nos antecedeu, neste caso, um pai. Ele não conseguira emigrar para um país que precisava de mãos calejadas, a prova da prática de ofícios manuais, como anos mais tarde explicou à filha. E cito, na inspeção médica pediram-me para mostrar as mãos e disseram-me que não poderia ser aceito porque as tinha muito finas. Fim de citação. A filha fê-lo, mais tarde, por ele, com as mãos finas de professora. Às mãos calejadas de tantas mulheres invisíveis, dá Sara Barros Leitão palco numa peça, monólogo de uma mulher chamada Maria, com a sua patroa, porque, segundo ela, há um exército de mulheres que limpam o mundo e que teimamos não ver, não valorizar. Fim de citação. As mulheres que atravessam menina e moça são credoras do esforço de tantas Marias que as antecederam e que, de esfregona na mão, deram brilho ao chão, onde hoje se revê esta nova geração de triunfadoras, como lhe chamou Eduardo Lourenço. Não se pode falar de imigração sem falar de retornos, uns planeados, outros por acaso, mas sempre envoltos nos lutos das duplas partidas, porque quando se vive a prazo, e estou a citar, não se está por inteiro. Há um sentido de provisório que se cola aos nossos dias e nos marca a rota. Para concluir, 70 anos depois é tempo de balanço, de nos perguntarmos se para as mulheres a aventura da imigração serviu ou não para lhes dar voz. O relatório datado de 2002 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento continuava a afirmar que a voz da mulher tinha menos impacto, evidenciando a sua sistemática vulnerabilidade social. 20 anos depois, e após a leitura destas biografias, 20 anos depois deste relatório, não é? Concluímos que as mulheres migrantes, outroras invisíveis, hoje têm uma participação ativa na vida associativa, económica, académica e política e constituem uma mais-valia para a sociedade em que estão inseridas. De dia para dia, ao reivindicarem novos espaços de intervenção, tornam-se agentes de mudança. Foi fora do país que a mulher entrou no mercado de trabalho, contribuindo com o seu salário para a economia familiar. Foi esse salário que, ao permitir-lhes autonomia e independência financeiras, lhes deu capacidade de se sentirem em pé de igualdade com os homens. Por outro lado, e ao contrário dos homens, o facto de estarem em contacto com as suas patroas levou-os a um atento exercício de observação de atitudes e comportamentos nas casas onde serviam e a replicar modelos que consideravam importantes para os filhos, pois depressa perceberam que a educação seria o mais importante motor do elevador social. Também foram elas quem, por força da socialização, aprendeu mais cedo a dominar a língua, adquirindo a capacidade de interagir com a comunidade em que estava inserida. Quando Maria de Lourdes Pintacilo chama estas mulheres as mulheres de cidades futuras, mais não é do que uma metáfora para um outro salto, o das mentalidades que estas mulheres souberam dar. Partindo do beco ou da canada que deixaram, souberam misturar-se com o cosmopolitismo das cidades onde aprenderam a organizar-se em novas construções de valores, pelos quais regem hoje cotidianos em que passaram a ter vez e voz. Muito obrigada. Muito obrigado, Aida. Muito obrigado, professora. Talvez passávamos para a professora Susana e depois questioná-los. Hi, Susana, again. So, Hi. the stage is yours. Ok, thank you. Eu sou Susana Miranda, muito obrigada por me convidar hoje. Eu vou falar em inglês, porque o meu português não é muito sofisticado, desculpa para quem não entende muito bem. So, I completed a PhD in history at York University on Portuguese women in Toronto in the cleaning industry. And I was interested in this topic because it is, what my mom did, my mother, and, aunts, and my neighborhood, the women in my neighborhood. And that was really the inspiration. So I'm going to share my screen because I have lots of photos.
Where's the slideshow? Right there on top. Yeah, it's there we go. From the beginning, if you want to. It won't allow me to do it. There we go. thank you. So this is a mural by Viel. You probably all know he's a famous Portuguese artist. It was unveiled in Toronto in October 2021 in Little Portugal. And it commemorates the labor activism of Portuguese immigrant women who cleaned office buildings in Toronto from the 1960s. So 1960s through, the 90s. Both myself and another historian of the Portuguese in Canada, Gilberto Fernandes, provided a lot of the historical context, photographs, other archival material to Viel's and his team to make the mural. And so what I want to do is do my talk around sort of the three main images in the mural. The first one, the larger face, is Idalina Azevedo. She is an immigrant from Pico. She's 90 now. And the middle image is a community worker at St. Christopher House here in Toronto, a community agency that worked with immigrants, and she's holding up a Cleaners Action newsletter. And then to the other side are Portuguese women on a picket line on strike from a 1984 strike. And so just to give you a little bit of context of what's happening in this period. So Portuguese immigrants are largely arriving in the 60s and 70s. The Toronto economy is booming, government is growing in size, corporate offices and so on. And so what you get are the construction of downtown towers. This is the mid-1970s Toronto. The skyline looks much busier now, but definitely lots of towers are going up in the 60s and 70s. Portuguese immigrant men are involved in the construction trades and building these towers, and a lot of their wives and other family members are getting jobs in the cleaning the towers. And so Portuguese immigrant women, through family networks and so on, are filling the ranks of these cleaners in a lot of these buildings. And of course, it didn't require English skills or other skills to get these jobs. Building cleaners, one thing is that they are contract workers. So the owner of the building hires a contract cleaning company that hires the cleaners. And this has created lots of problems in terms of labor rights, because contract cleaners don't have the same labor rights as cleaners hired directly by companies. So when they organize into unions, for example, to get higher pay, often the cleaning contracts are cut in order to undermine their work for their work for higher pay. So I will that will come up in my stories today. The majority of the building cleaning workforce is female, over 80%. There are some men. The women make less than the men. Men make a higher wage for working with bigger machines. And I'll have to say that the women work at night largely. So they're going into these buildings at night to clean when the tenants have left for the day. And largely in Toronto, it was women from Açores who were cleaning these buildings. So this is Idalina Azevedo in the mid-1970s. I told you that she came from Pico. She's that first image in the mural. So she's important because she was part of a wildcat strike, an illegal strike at the Toronto Dominion Towers, large bank towers for the Toronto Dominion Bank in Toronto. And it's an illegal strike because it occurred while there is a collective agreement in place. So their cleaning contractor, their employer, told the women to reuse garbage bags. So reuse dirty garbage bags. They dump out refuse and then they reuse the bag again to fill it again. And so what happened over time, the bags had organic material like food and so on, and they started to smell. And the women were getting really upset that they had to work with these bags. So they stopped working. They refused to work anymore. There were about 100 women in the building. And one of them called a local politician who lived in a Portuguese neighborhood. His name was Dan Heath, and he actually came to help them to translate and so on. And so he, in his papers, it said that he found 100 angry, shouting women. They were really upset. They were raising their
arms, they were shouting, they were swearing, and they refused to work. So Idalina Azevedo was a union steward, a union leader, because she could speak some English, and the contractor brought the police in, ordered to take her out of the building. The police decided to ask her what was going on. She explained she put dirty garbage bags under their noses for them to smell. And then the police spoke to the employer about reversing the policy. So the women were successful in getting their employer to change the policy on reusing dirty garbage bags. It was a scary incident for them. It wasn't, but they had a lot of courage. Idalina in interviews explained to me that really the employer thought they could get away with exploiting them because they couldn't speak English, because he felt they couldn't defend themselves. But I think this is an early example, 1974 example, of Portuguese immigrant women fighting very early on in their new home for their rights in the workplace. And we know that they didn't have a history of this in the homeland, of course, under the Salazar regime and so on. Okay, so sorry, this is another photo of Idalina there with Leopoldina Pimentel, who has her finger up in the air. She's from Açores as well, but unfortunately she had passed away when I was doing my interviews, so I didn't get to speak to her which was really unfortunate. So the second image was on the mural was the St. Christopher House worker holding up a Cleaners Action newsletter. So a little bit of what's happening in this time, community work is becoming more, that's working, community workers working with immigrants is looking at talking to immigrants about, women's rights, about labor rights and so on. And so a lot of that work is happening in the Portuguese community. And so St. Christopher House was a local community agency started in 1974, a program called the Portuguese West of Bathurst Project, and they were doing this kind of work with immigrants. So in 1975, a group of cleaners who worked at the Queen's Park complex, it was a large provincial government complex downtown, and Leopoldina was involved with that, asked the community workers at St. Christopher House for help. And then this new program is born out of this called Cleaners Action. So what happened at Queen's Park? A group of female cleaners were trying to unionize. They were doing this on their own. They wanted higher wages. They were unhappy that men had higher paying jobs. They were, they were fired, went for no cause and so on. So they wanted to unionize. When the contractor heard of their efforts to unionize, he went to Leopoldina's house, asked her for a list of the names of all the women who wanted to unionize, and Leopoldina said no, and she destroyed the list and she was fired. The next day, the employer got all the women in the workplace to sign a paper saying that they refused to unionize. Those that didn't sign were fired as well. And there was there were various, there was a campaign of intimidation. They were visiting the women in their homes at night. The women felt threatened. There were repercussions in the workplace, speed ups and threats and so on. Despite all of this, in April of 1975, the union was certified as the bargaining agent for the workers in the complex. So they were successful. So here is a photo of the cleaners, the Queen's Park cleaners in a meeting in 1975. I had mentioned the problem of being contract workers. So what happened next was that the owners of the building cut the cleaning contract with the women's employer. And so because the contract was cut, the women lost their jobs. So this is what happened when contract cleaners unionize, contracts are cut, and then the women are back to square one. So the women decided to go back to St. Christopher House, where they were getting some support, and asked for help. This is another photo of the cleaners 1975 with one of the community house, St. Christopher House workers that sort of has her fingers over her mouth there. So the St. Christopher House cleaners helped these women organize press conferences, and they actually spoke to journalists.
about the need for their jobs to support their families. I mentioned that many of the husbands are in construction, so they could be injured, unemployed for much of the winter, and the women's wages were really important for the family. And so actually I have a photo, it actually made the TV and in the 70s of the cleaners' story. So they were getting press around this issue because they had help from those English-speaking community workers who helped them mobilize. And so women's groups, political groups and so on got involved in supporting the women. In the end, the Ontario government agreed because the Ontario government owned the building, of course, and said, okay, well, the new contractor will be required to hire all of you. So they were able to keep their jobs, although they weren't able to keep the wage increase that they had negotiated through their union earlier. And so this is a common story with contract cleaning. It's, you know, one step forward, two steps back because of the contracting nature. Cleaners Action Program, I'll say just a little bit about that before I move on to the last story. So I mentioned that it came out of St. Christopher House. It was officially born out of this Queen's Park episode in 1975. This is a copy of Cleaners Action newsletter, which the women helped produce and was distributed to cleaners in the downtown buildings. When they were going into work or leaving work, hundreds of newsletters were given out to the cleaners, and that logo, Cleaners Action, was used through the 70s and 80s around, for anything related to the cleaners' activism. Okay, so I'm going to move on to my final story and the final image in the mural. This was a 1984 strike. It was a 6-week strike that actually received a lot of press attention, which was great because there were lots of newspaper articles for me to draw on as well. So these women organized in 1979 into a union. They had, again, like the Queen's Park cleaners, did it themselves. They went to the union office one night, marched in and said, because I spoke to that union organizer there, they marched in and said, organize us. We want to sign the cards. We want to be in a union. And so this is a photo of the women in 1979 talking about their workplace concerns. This is 1980, them voting on their first union contract. And it's interesting to me because they probably have never voted on anything, like they didn't vote in Portugal and so on. So it's interesting to have photos of them voting. Same issues as the other cleaners, low wages, disrespect in the workplace, arbitrary firing, and so on. So 1984, they're bargaining for their new contract, and they're not getting the wage increase that they're asking for. So 250 Portuguese cleaners, almost all women, almost all Saurian, went on strike. And so they were mainly women in their 30s and 40s with children. They were married with children. And again, same pressures around, income. Many had jobs during the day as well, cleaning houses or working in factories to make ends meet. So a small increase wasn't making a big difference for them. Further, they are asserting their rights as workers, immigrants, and for dignity in the workplace. Amelia Silva, who was the president of the local, stated at the time, quote, "Surely you can understand our situation. We are immigrants to this country. We take pride in our work and we work hard. We are trying to make a better life for our families." Children were on the picket line quite a lot. They played around the buildings. They, shouted through megaphones. They, sometimes were upset, as that little boy there seems to be upset. But they also helped their moms. There were tunnels into the building where strike breakers are being brought in, so other workers to clean the building while the women are on strike. And so the children would yell to their moms, someone's trying to get sneaking into the building. And so they were actually helping with the strike as well. Husbands as well joined the picket line, Portuguese husbands. So you'll see some there.
The picket line had various kind of characters. There was a Portuguese flavor to it. The women sang Portuguese songs while they were on the picket line. Some of them are religious. One striker told a reporter who was interviewing her, "Jesus gives me the strength to continue fighting." They also sang and danced Passarinho Jabalhar. I think we all know that song. And the tenants in the building, the office workers would sometimes come down and watch them and laugh. So there was, a bit of silliness. The cleaners also chanted a rallying cry, "O povo unido jamais será vencido." We know this is connected to the Chilean Pinochet resistance, also a part of the Portuguese Revolution. So there were some symbolic links between the struggle for democracy and the women's struggle for justice in their new home. The picketers also hit the building with eggs. They shredded newspaper and scattered it around the building. And I think there was some performance around, like, we clean what's dirty, so, talking about, their work in cleaning up dirtiness. I mentioned that blocking entrances into the building were really difficult, and there were efforts to bring in replacement workers, and this made the women really upset. So some women and some husbands were arrested for scuffling with police when they tried to prevent these workers from coming into the building. They shouted at them, they swore at them. In one episode, cleaners had congregated in the lobby of the building and they weren't supposed to be inside. The police were brought in to bring them out. The women refused and some were arrested. And this is a photo from the Toronto Star newspaper. And this is Lucia Ferreira, who is from São Miguel, and she's being put in the police van by police officers because she refused to leave the lobby. So the strike, as I mentioned, received a lot of press, English language press. I think it was because journalists, and actually I know it was because journalists were surprised that the women were taking these actions because they mentioned it in their newspaper articles. One reporter called them an unlikely collection of union militants. But in defiance of the stereotype that they weren't typical, striking workers or union workers, they did, undertake this action. And I think also because they usually work at night, no one really saw them. They come out instead during the day, out into the street, into Toronto's financial district, which is extremely busy, and they're out in the daylight and people are seeing them, and they're usually invisible. The cleaners did receive support from the larger labor movement, other unions. The cleaners from the Toronto Dominion Centre, which I mentioned, where Idalina worked, Idalina Azevedo, came to support them on the line. Some women's groups came, the Portuguese community, a left-leaning organization, the Portuguese Canadian Democratic Society, joined them on the line, but not the typical Portuguese leadership. They didn't join. And this is just Dan Heap here, who I'd mentioned in the Wildcat strike. Some politicians from the left in particular came to join them on the line. So after 6 weeks, the women won their strike. They accepted the new higher offer from the company. Amelia Silva shouted into a megaphone, quote, "We prove to Canada and to the owners of the building that we are women and we are immigrants, but we can fight." The women then had a very large party at Casa do Benfica in Toronto. 400 people attended. The cleaners cooked all the food themselves and ran. They had, aprons over their nice dresses. They ran between the kitchen and giving speeches, and they danced to Nazaré Praia disc jockey, who played until 3 a.m. You'll see a lot of the children there. The children also gave speeches. One child said, quote, "Us children have helped our mothers during the strike. We have stopped cars, even ladies, from going into the office building."
So important, I think, too, was the cleaners' own sense of pride in having taken part of the strike. In my discussions with Lucia Ferrer in an interview, she says the women still talk about the strike to this very day and are proud of having fought, for their rights, and they still talk about it. Again, unfortunately, 2 years later, the cleaning contract was cut. And so, again, this is a way to bring down wages, even for women who have unionized. So they had to, once again, like at Queen's Park, accept lower wages to keep their jobs. So I think that the mural brings this kind of these stories out of the shadows into a public place, which is great. It is kind of an important public recognition of Portuguese female cleaners' labor activism in Toronto. And I think there's more interest in these stories, and at least I hope so. And, my work in this is really about talking about these women who worked hard, supported their families, organized unions, and fought for dignity and better working conditions. And, and the importance of talking about women's lives and remembering their stories. So there actually is a book that just came out by myself with Franca Iacovetta, who helped me edit it and so on. And it is, it's available now. And we used the mural for the cover, which I think was great. It worked out really nicely. And that's it. Thank you. Thank you very much, Susanna. Magnificent presentation. Appreciate it. Wonderful. And I'm going to get the book because I want to read more upon it. Rui. Muito obrigado. Eu vou fazer a pergunta em português, porque acho que a Susana é modesta ao dizer que não sabe falar português. Ela deve ser muito perfeccionista. Temos aqui duas perguntas já de Rui. Eu vou fazer então só ou duas e depois da professora Rosa. E é para as duas. Uma é, nos vossos estudos certamente também viram o que ia se passando nos Açores e em Portugal no geral, ao mesmo tempo que essas mulheres se emanciparam nessas lutas. E a minha pergunta era mais ou menos, estas mulheres o que faziam no Canadá, seja nas greves, seja em trabalhos muito diferentes e autónomos, o ir sozinho à noite ou ir para aqui, para ali nos seus trabalhos, às vezes de turnos, coisas que eram impensáveis, pelo menos nos Açores. Quantos anos à frente, por exemplo, fazer uma greve de meados dos anos 70, quantos anos à frente estariam essas mulheres relacionado com o que as mulheres iriam fazer muito depois, certamente, em Portugal e, no entanto, também foram pioneiras fora do nosso país. Não sei se me fiz perceber a minha pergunta. Eu acho que sim, só elas estavam a fazer estas greves, começaram em 74 ou princípios de 60 e era um tempo que ainda não estavam, as mulheres não estavam tão avançadas em Portugal, quer dizer, nesse mesmo tempo. É verdade, não tinha pensado nisso. Sorry, Rui, tinha uma pergunta. Era exatamente isso, era para tentar perceber quantos anos à frente estariam essas mulheres a fazer essas greves e a tomar outras iniciativas. E no caso da professora Aida também gostou tanto dos pioneiros, o José Marco Coelho também escreveu muito. Eu já assisti a várias entrevistas de vídeo das mulheres pioneiras dos anos 50, que também foi muito difícil, porque elas quando chegaram lá a partir de 58, 59, 60, não tiveram o amparo dos maridos irem com ela e explicar o bus station, ou o bus stop, ou a língua, e elas tiveram que tomar a dianteira disto tudo. Por isso, a minha pergunta para a professora é realmente no que ela já leu de cá e na mesma altura do Canadá, ou seja, essas mulheres, talvez para a sua emancipação, a imigração deles asas décadas antes do que nunca teriam cá, certo? Sim, sem dúvida, por isso é que há estudos que provam realmente que quando se fala de retornos, os homens têm tendência para voltar, alguns homens, mas as mulheres são sempre aquelas quem mais quer ficar, porque o espaço da imigração é sinónimo de afirmação.
Por exemplo, eu tenho aqui um depoimento, não podia estar a ler todos, não é? Em que uma senhora açoriana dizia que quando o marido não estava em casa, era sempre o marido quem ia às compras, à mercearia. E quando o marido não estava em casa, ela nem sequer entrava na mercearia, ela ficava cá fora, o merceeiro chegava à porta, ela dizia o que é que queria, ele ia buscar as coisas e trazia cá fora. Ou seja, ela não podia entrar num espaço onde só estava um homem. E, portanto, os espaços de imigração deram-lhes, de facto, tudo isto. Por isso é que eu também falo na questão das mentalidades. O salto não foi só o bem-estar físico, material, mas também em termos das mentalidades. Elas afirmaram-se por via da imigração e replicaram esses modelos. Por isso é que quando, de forma depreciativa, se fala sempre nas cleaners, não é? As mulheres de limpeza, e no caso da Europa são as Marias, daí o termo as Marias, não é? Porque as primeiras mulheres que emigraram, e eu falo também por mim, eu sou Maria Aida, e quando me chamam Maria eu nunca me identifico, não é? Porque para mim o meu nome é Aida. E como nessa época todas as mulheres tinham Maria quase como prefixo do nome, porque era uma marca também de religiosidade, essa peça de que eu falei fala de todas essas Marias que esfregaram o chão, e isso é visto de forma depreciativa, mas foi esse salário, foi esse primeiro dinheiro que lhes deu essa capacidade de se afirmarem e também de replicarem os tais modelos que eu falo. Por exemplo, eu tenho aqui casos no Canadá em que elas aprenderam francês com a ajuda das patroas. Eram os próprios patrões que as chamavam e diziam, venha cá, eu vou-lhe ensinar. E, portanto, enquanto, por exemplo, o homem ligado à construção civil, o trabalho é muito mimético, é um trabalho de repetição, o vocabulário é muito limitado, as mulheres tinham um vocabulário muito mais rico e depois, como eram também as encarregadas de educação, tinham que ir... Portanto, todo o processo de socialização fazia muito mais parte do universo feminino do que do universo masculino. E o homem, quando terminava a sua jornada de trabalho, ia para um bar jogar, portanto, o vocabulário, mesmo que em inglês era sempre muito restrito, e a mulher não, alargou e começou a falar a língua muito, muito mais depressa, até pela sua proximidade com os filhos, porque como os filhos também começaram a falar a língua do país de acolhimento, elas aprendiam com os filhos e tinham Muito essa obrigado. preocupação. Obrigado. Dinis? As perguntas que eu tenho são, portanto, da professora Rosa Simas, e que é que era para moderar esta mesa, como nós já sabemos, e, portanto, a Rosa, a primeira pergunta é para a Aida, e é qual tem sido o papel da mulher portuguesa na manutenção e na promoção da língua portuguesa e no bilinguismo entre as gerações mais jovens. Aliás, a Aida já falou, portanto, na questão dos filhos terem ensinado mais as mães do que os pais, que estavam muitas vezes, portanto, lá fora, e isso acontece, obviamente, em todos os aspectos da nossa imigração. Portanto, qual é o papel da mulher na manutenção da língua e na promoção da língua portuguesa no Canadá, pela tua perspectiva, Aida? E não te vou chamar Maria Aida para não ficares zangada comigo. Mas não me chames é Aida, não é? Porque eu também sou Aida. Eu digo sempre depois à vinda. Eu acho que também a mulher tem um papel muito mais importante, até porque é óbvio que os papéis hoje de mulher e homem dentro de casa mudaram, mas nós estamos a falar num período específico e durante este período o homem tinha um papel muito ausente. A responsabilidade do homem era ganhar, trazer um salário, normalmente até eram as mulheres que geriam, mas depois não tinham outro tipo de preocupação porque se achava com o direito ao descanso, porque era ele o provedor da família. Mas a imigração mudou este paradigma, porque a mulher já não está à espera do salário do homem, ela participa também na economia familiar. Mas, de qualquer modo, continua a ser ela quem acompanha os filhos, quem vai à escola quando há reuniões ou quando é chamada à escola, é sempre a mulher. Portanto, ela, como mediadora entre todos os outros assuntos da vida familiar, é ela, de facto, quem tem a maior responsabilidade. Portanto, ela é sempre
quem passa todos os testemunhos, não só das tradições, da gastronomia, da religião, as orações, por exemplo, eu lembro-me que tive uma aluna, o pai era irlandês, a mãe era açoriana, ela não falava uma única palavra de português, no entanto ela dizia aquelas orações com sotaque açoriano da mãe, como se eu fechasse os olhos, eu estava a ouvir uma açoriana. Porquê? Porque aquilo foi-lhe transmitido no berço com o leite, como eu digo, no leito e no leite. Portanto, essa relação de proximidade da mãe com os filhos é muito mais forte. Estou a dizer era, porque estamos a falar de épocas diferentes, mas como estamos a olhar um bocadinho para o passado, não é? É nesse passado que nós nos situamos, e nessa época realmente a mulher tinha um outro papel muito interventivo, porque o homem se remetia, se excluía um pouco desse universo familiar. Hoje não, os papéis praticamente são iguais, não é? Claro. Aliás, nós falamos disso, portanto, o ano passado, quando tivemos o congresso da Voz dos Avós, do papel da avó, Da portanto, mulher, avó, obviamente, exatamente. na língua portuguesa, portanto, Exato. Mas a Manuela amanhã, eu não me quis adiantar e a Manuela claro, está eu a sei. ouvir, a Manuela amanhã vai falar nisso, que amanhã é a vez dela de falar da língua. Portanto, eu penso que na realidade, aliás, tenho um amigo meu aqui na Califórnia que tem já há 40 e tal anos, está na rádio em língua portuguesa e falando-lhe sobre a questão da rádio, pelo menos aqui na Califórnia, eu sei que em Toronto é outro mundo, mas a rádio em língua portuguesa aqui na Califórnia está com alguns dilemas, porque cada vez temos menos ouvintes. E perguntei-lhe sobre isso, ele disse esta resposta fabulosa: cada vez que morre uma avó, eu perco uma família. Porque é a avó, na realidade, que está a ouvir a rádio em português ainda, e como a avó já ouve um bocadinho mal, o rádio está ligado altíssimo, e então toda a gente tem que ouvir a rádio em língua portuguesa. Portanto, faz mesmo todo o sentido. Quando morre a avó, eu perco a família. And in English now, the question is again from Professor Rosa Simas. And for Susana, the situation here in the 21st century now, do Portuguese women still dominate the cleaning industry, and do some of these problems that you refer to persist? Yes, so the women don't dominate the same anymore. There still are women, but a lot of them are much older now and have moved out of that workforce. They're retired. A lot of the women I interviewed are in their 70s, 80s, and even 90s. It's a much more diverse workforce in terms of, from South America, Africa, and so on, and Brazilian, which does make it a bit more complicated for union organizing because it's easier when everyone speaks the same language. So there are some challenges between groups in union organizing in the sector. The contracting out piece is the exact same. They still don't have those labor rights. So that's still a struggle in that industry for those cleaners, but for sure still made up of immigrant cleaners and so on, just not as much Portuguese. And, the Portuguese daughters, like myself, didn't go into cleaning like we, many of us went to school or have white collar jobs or, whatever the case is. So, so Portuguese women are for sure leaving that sector. Indeed, and that's there's a lot of correlation there between the cleaning women and the cleaning industry in cities, mega cities like Toronto, and some of the agricultural workers here in Central California who don't have the same rights as other workers do, unfortunately. Where many Portuguese were also at the same time that that was happening in Toronto. One question that I do have. And it's kind of an off-the-wall question, but I'm going to ask Susanna, and hopefully, it has to do with, do these women, and of course they dominated, as you said, a lot of those that field, but were
but there were other immigrants from other parts of the world at that time as well. It wasn't just the Portuguese and the Azorians who were coming to Toronto. There were people in the 70s and 60s coming from other parts of the world as well. Were there any ethnic bonding through this? And the reason I ask is because here, the United Farm Workers Union actually tried in the 1960s, especially in the late 60s, when it was founded by a famous Hispanic in the United States, Cesar Chavez. They tried to get the Portuguese dairy worker to be part of the United Farm Workers Union, and there wasn't a big bonding, unfortunately, there was actually some friction between the ethnicities. Yeah, I mean, there were examples in, because, for example, the other biggest comparison to the Portuguese are the Italian immigrants in Toronto at the time. Immigrant women were, Italian were mostly in factories because they had carved out their niche there. There were Portuguese women in factories as well, and there are examples of them being on strike together for sure, Portuguese and Italian workers. I didn't do that research myself, but it is garment industries for sure. They were working together. Would love for someone to do that research and write about that for sure. Another comparator is while Portuguese women were cleaning houses, a lot of the families hired Filipino nannies and women from the Caribbean as well to take care of the kids. So there was some inter-ethnic bonding in those homes. It's just that they were different regimes. The nannies were on work visas. It was a different kind of immigration system. And so they organized differently than the Portuguese women. But for sure, they're coming into contact with other immigrant groups. Yeah. That's interesting because, for multiculturalism, especially both in your country and ours, is so important. And that now, of course, we don't even think of these things. It just happens kind of naturally, at least in the US, and I'm sure in Canada as well, interracial marriages and everything else. It's just part of the norm. But it was a different world in the late 1960s and the 1970s in Canada as well. Sure, for sure. So I think if there are, though I do not believe we have any other questions. So we're going to thank both of you. I don't know if Rui is still here. I know that he's been popping in and out. And we're going to try to end it. So muito obrigado às duas, em meu nome, em nome da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Muito obrigado pela vossa participação, a Aida, não a Ida, mas assim a Aida. Portanto, tem sido uma participante assídua naquilo que nós fazemos e eu agradeço sempre. Susana, your work is fascinating. I'd love to actually invite you back maybe next semester to do a presentation to our students, if that would be possible, because I think that the Portuguese diaspora in North America has lots of connotations and lots of things that students could learn. So hopefully we'll be in touch, and I'd love to have, that story be told to our students as well. E, portanto, muito obrigado às duas mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanham, as nossas desculpas mais uma vez para a professora Rosa Simas, eu continuo a tentar, portanto, de 30 em 30 segundos eu vou àquele botãozinho que diz promover para membro do painel e ele diz-me que não posso. Portanto, mas muito obrigado àqueles e àquelas que nos estão a acompanhar. E aqui, portanto, através da plataforma Zoom e às pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Ontem, a nossa primeira sessão, tivemos mais de 375 pessoas que nos acompanharam. Isso é ótimo, porque é uma forma, mesmo que tenham visto pouco tempo, mas é uma forma de nós chegarmos através destas redes sociais a várias partes do mundo. A vasta maioria foi, de facto, porque temos esse acesso a esses dados, a vasta maioria foram, portanto, espectadores, digamos assim, porque viram e ouviram no Canadá e nos Estados Unidos. Portanto, Costa Leste, Costa Oeste, Vancouver, Winnipeg, Toronto, mas tivemos também algumas pessoas dos Açores, da Madeira, de Portugal, como eu disse, do Brasil, de Cabo Verde também e da França. Um abraço para todos e, Rui, a última palavra é tua. Olha, para agradecer mais uma vez. No caso da Susana, só tenho a dizer que vais ter que arranjar forma dessa gente comprar os livros, que eu já tenho aqui algumas mensagens como adquirir e eu próprio. A professora Ada, os seus livros já são
mais amplamente difundidos. Muito obrigado a ambas e a disponibilidade e um bem-aja. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu Muito boa tarde agradeço para também a todos. oportunidade e quero pedir ao Dinis a receita da multiplicação do tempo, que eu não consigo. Não é a mesma da multiplicação dos pães, esse tinha outras fontes que eu não Eu tenho. não consigo. E Rui, foi um prazer, foi a primeira vez que. Acho que foi a primeira vez que conversámos, não foi? Por acaso foi a segunda, o tempo é que foi muito espaçado que deu para esquecer, mas eu não me esqueci da sua cara. E Susana, nós vamos nos encontrar. Eu comecei pelo Rui por disto, nós vamos nos encontrar em breve, não é? Yeah. Em Toronto. Great. Muito Exatamente. obrigada. Convém dizer também muito rápido que nós voltaremos amanhã, ao meio-dia, hora da Califórnia, 3 horas na costa leste dos Estados Unidos, e este fuso horário para a outra parte. Portanto, teremos amanhã uma outra apresentação, e a última será no sábado, também à mesma hora, ao meio-dia, e também convém dizer que marquem os dias 10, 11 e 12 para o congresso, que será portanto, pessoalmente, portanto, presencial, mas ao mesmo tempo também híbrido, porque nós, através, com a professora Manuela Marujo, vamos transmiti-lo por estas vias através do Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Muito boa tarde para todos e até amanhã. Deus. Obrigado. Obrigado.